Pois é, e sobre esse assunto, a gente convidou para conversar conosco aqui no Jornal Gente o professor Daniel Youssef Bargieri, professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que nessa semana escreveu um artigo na Folha de São Paulo com o seguinte título: Elegemos o ensino como a mais dispensável de todas as nossas atividades. Professor, bom dia. Por que o senhor disse isso aqui nesse artigo que o senhor escreveu? Oi, professor Daniel, o senhor está me ouvindo, professor? Estou ouvindo sim. Bom dia, Thaís. Bom dia, Agostinho. Bom Bom dia, dia. seja muito bem-vindo então aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Por que o senhor acha que o país elegeu o ensino como a mais dispensável das atividades? O que é que está acontecendo, professor? Eu acho que houve uma contradição, né, no processo de reabertura e na ordem das atividades que foram reabertas depois da quarentena. Quer dizer, a quarentena era obviamente necessária por causa da pandemia e o fechamento das escolas muito necessário, mas à medida que a gente foi controlando a pandemia, ainda não completamente sob controle, mas fomos controlando a pandemia, as atividades que foram reabrindo jamais consideraram as escolas, quer dizer, já reabriu praticamente tudo, menos escolas. Então, esse é o sentido do nosso título do artigo, de que não priorizamos escolas. Quer dizer, entre todas as atividades, ela foi a mais dispensável. Continua sendo, porque continuam fechadas. Professor, essa é uma discussão boa mesmo, né? Uma boa discussão. Mas essa situação diferente, e pelo que eu entendo da sua análise, prejudicial em relação à educação, né? Esse tratamento diferenciado, não tem a ver também com a importância da educação, do ensino, do quão sensível é você talvez expor crianças pequenas até uma situação que é de risco, professor? Sim, é claro que isso é uma preocupação e tem que ser a primeira preocupação, mas, mais uma vez, é uma questão de prioridades, né? Então, na minha opinião, lá no começo da quarentena, devíamos imediatamente ter tido uma discussão sobre o que precisamos para reabrir as escolas, com segurança, né? Quais são as medidas que a gente precisa tomar para que as escolas tenham maior segurança para os alunos e para os professores, sobretudo para os professores, que têm maior risco, a gente já sabe. Agora, lá atrás a gente não sabia, mas agora a gente já sabe que quanto maior a idade, maior o risco. Mas a gente devia ter tido essa discussão para oferecer a segurança para os professores, para os alunos, sabendo que, aí a minha opinião pessoal, educação, sobretudo educação fundamental, é a atividade mais importante da sociedade. A gente não pode prescindir da educação fundamental. E a gente não teve essa discussão, né? Ou parece não ter tido, afinal de contas, já se passaram 6 meses aí de pandemia e as escolas parecem não estar prontas, né, para receber as crianças. Quer dizer, eu acho que onde estão os equipamentos de proteção individual para os professores, cadê a reestruturação das escolas e adequação dos banheiros com mais pias, álcool gel, sanitário mais adequado. Eu já acho, na verdade, bastante triste que a gente precise de uma pandemia para adequar os banheiros. Quer dizer, com pandemia ou sem pandemia, os banheiros deviam ser adequados, né? Mas já devíamos ter feito isso. As escolas já deviam estar preparadas para receber as crianças. Como professor, o senhor vê muito prejuízo nesse formato que alguns, quase todos os colégios, na verdade, adotaram de aula virtual? A gente sabe que não são todos os alunos que têm acesso a esse tipo de conteúdo, mas para aqueles que têm, o senhor vê prejuízo? Eu vejo prejuízo quanto mais jovem for o aluno, né? Eu sou professor de universidade, então Sim. eu dou aula para universitários, são adultos. E eu, de fato, no primeiro semestre, dei aula online para 2 cursos. E funciona bem para os adultos. Para as crianças, e isso não é a minha opinião, né? Eu não sou um grande especialista em educação fundamental básica, mas tem diversos artigos e estudos mostrando que quanto mais jovem a criança,
menor o aproveitamento da aula online, né, da aula à distância. Eu acho que isso é quase que é muito fácil de entender por quê, né? Eles são muito mais dispersos e em todas as faixas etárias, tanto para a criança quanto para os adultos, no caso das universidades, tem uma parte do currículo, das atividades curriculares que são impossíveis, porque são essencialmente práticas. E isso é impossível, certo? Então todos eles estão perdendo isso. Ora, professor, é lógico que não há cartilha para a pandemia, né? Ninguém estava preparado, o mundo não estava preparado que tirar o Brasil com essas nossas mazelas, como o senhor falou, né? A gente precisou da pandemia para tentar readequar banheiros, enfim, tudo mais. Agora, essas falhas que aconteceram em várias áreas também na educação, tanto que nós não estamos preparados ainda para a volta às aulas. Mas há um ingrediente aí que independe, que eu acho que independe da eficiência do poder público e tal, que é a percepção do pai e da mãe de aluno. A gente percebe que mesmo que tivesse tudo adequado, e não está, mas mesmo nas escolas que eventualmente conseguiram se preparar, estão nos trinques, ainda há resistência do pai e da mãe do aluno, que eu não sei até quando vai durar. Esse é um componente que também pesa nessa hora, né, professor? É claro, eu como pai também entendo perfeitamente, quer dizer, existe um medo, um receio que é absolutamente compreensível, tanto dos pais para enviar os seus filhos para as escolas, quanto dos próprios professores. Os professores estão absolutamente corretos nas demandas que eles têm de melhores condições. Quer dizer, enquanto eles não se sentirem seguros, é compreensível que eles resistam. Afinal, é um ambiente diferente de todos os outros. E eu acho que esse medo dos pais ele tem a mesma origem, né? Um ambiente de maiores contatos, e é por isso que eu insisto que o que a gente tinha que ter conversado já, ou definido, e se não está definido, é urgente que seja, o que precisamos fazer para que a gente tenha o máximo possível de segurança nas escolas. E esse medo, ele sempre vai existir, Agostinho. Eu acho que todos nós estamos com medo, por nós mesmos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos mais idosos, e é natural, esse medo ele vai persistir até que tenhamos a vacina. Mas eu acho um pouco irracional a gente condicionar qualquer volta a qualquer atividade, sobretudo escola, à vacina. Ela pode vir daqui a alguns meses, como está sendo, como há um otimismo e há uma esperança que aconteça, mas pode ser que demore 1 ano, 2 anos. A OMS acaba de dizer que prevê vacinação em massa só em 2022. Então, a gente precisa começar a tomar ações sem condicioná-las a esperanças de coisas que não estão sob nosso controle. E eu acho que escola deve ser a prioridade. Então, essa semana mesmo eu li um artigo noticiando que parques temáticos vão reabrir. Existe uma contradição muito grande aí. É isso que incomoda, né? Essa contradição. Mas o medo não vai sumir de um dia para o outro, né? Eu acho que a gente precisa retomar as atividades aos poucos, com segurança, para que esse medo vá se dissipando. Se as coisas se confirmarem aqui, como ocorreu em outros países, que a reabertura das escolas não causou um grande aumento do número diário de casos, esse medo ele automaticamente vai se dissipando, mas a gente tem que fazer isso aos poucos, não pode ser também pé na porta e abrir tudo de uma vez só. Isso eu concordo. Até porque, né, professor, a gente tem que se perguntar o que a gente está comunicando para as nossas crianças, não é? Porque se a gente olha, por exemplo, essas cenas de praias lotadas, tem criança, tem adolescente, tem todo mundo. Então, a criança pode ir à praia, mas aí na hora de escola não pode. A gente está criando até um medo na criança da volta à aula, que não necessariamente corresponde à realidade. O mesmo exemplo que o senhor deu agora dos parques temáticos, não é? Como é que você fala para o seu filho, olha, amanhã a gente vai ali no parque, mas na segunda-feira ele não vai na escola, e por causa da Covid, mas o parque pode. Ô, Thaís, tem que ter procedimento de segurança em todo lugar, né, Agostinho? É verdade, desculpa, mas assim, só para contribuir,
Até porque, né, será que em algumas regiões do país, aqui em São Paulo, por exemplo, na região, na periferia, será que a criança ficando em casa, ela está mais segura do que ela estaria na escola, minimamente preparada? É uma outra pergunta muito Não é? importante. É lógico. Porque a escola minimamente preparada vai estar, não é? É. Sendo que em muitas situações ali do dia a dia, o preparo é zero, não é? É zero com aglomeração, sem uso de máscara, sem nenhum tipo de cuidado, porque as pessoas não têm condição de ter isso. Professor, por que o senhor acha que o debate na nossa sociedade se encaminhou para isso, não é? Com setores reabrindo ao longo do tempo, à medida em que isso, a realidade da pandemia permitiu, mas parece que se criou uma espécie de tabu em relação à volta às aulas. Por que aconteceu isso? É uma questão importante, né? Eu acho que isso é uma das coisas que espanta, né? Que até há pouco tempo a prioridade pelo ensino sempre foi uma coisa consensual, né? Todos os debates políticos de todas as eleições passadas, isso sempre foi um consenso, que a educação deve ser prioridade, que a educação é importante. E hoje parece que isso foi politizado. Agora parece que abrir as escolas é um lado, não abrir as escolas é o outro lado, como se isso fosse uma coisa politizável. Eu acho que isso faz parte dessa discussão ou desse impasse, além do fato, é claro, que a ordem de reabertura das coisas também seguiu e obedeceu outras demandas e outras necessidades, né? Quer dizer, tem empregos, economia, mas aí não é muito a minha área, quer dizer, eu não quero entrar nessa discussão. Eu só acho que a gente devia parar de politizar a reabertura das escolas. Vamos blindar ensino desse debate político, né? Ensino é uma coisa que é cara para todos nós, para todos os lados, independente da sua posição política. Ensino deveria ser prioridade e é provavelmente a atividade mais importante da sociedade. Eu acho que se a gente não chegar a esse consenso, vai ficar muito difícil a gente pensar num futuro mais legal. A gente politizou tudo, né? A gente politizou tudo. Uso de medicamento, uso de máscara, isolamento social, não ia politizar a educação. Lamentavelmente virou um fla-flu também como outros temas, infelizmente. Agora, professor, pensando que isso vai passar de alguma forma, eu não sei, estão discutindo agora a volta às aulas em novembro, eu também já acho que agora voltar em novembro, final de ano, não sei, custo-benefício, não sei o que isso representaria, mas pensando em algo que me parece um pouco mais racional, volta no ano que vem, no começo do ano que vem, como é que se compensa esse tempo perdido todo, hein, professor? Se é que compensa, né? Se é que compensa. Isso aí é um abacaxi para as escolas descascarem, Agostinho. Como eu disse, eu sou professor de ensino de universidade, quer dizer, criança não é a minha, educação de criança não é a minha especialidade, mas falando sobre o que eu sei, né? Se eu perdesse 2, 3, 4 meses dos meus cursos na universidade, para retomar isso é incrivelmente difícil. Quer dizer, precisa de um planejamento de tempo, precisa aumentar o número de dias letivos, talvez, incluir um período de reposição, que é o que vai acontecer nas universidades, pelo menos na USP, um período de reposição no início do ano. Então, eu acho que o calendário vai ter que ser repensado ali no próximo ano. Claro que existe legislação sobre isso, existem outros obstáculos a serem superados, mas não vai ser fácil. Mas eu concordo que, acima de tudo, acima do prejuízo pedagógico, né, do ponto de vista de currículo pedagógico, existem outros prejuízos que são insuperáveis. O prejuízo de convívio social, isso que a Thais acabou de comentar sobre a mensagem que a gente passa para as crianças, quer dizer, a gente não está passando para as próprias crianças a mensagem sobre a importância da escola,
do ensino. Eu lembro quando eu era criança, quer dizer, faltar às aulas era um negócio impensável para os meus pais, né? E essa mensagem ela vai sendo embutida ali. A aula, a escola é muito importante, é a coisa mais importante. Então isso é insuperável, isso não vai ser recuperado tão cedo. Além, queria complementar sobre a escola poder ser também um agente de transformação para que as crianças se conscientizem de como se proteger, de como contribuir para que a pandemia, essa epidemia diminua, para que haja menos transmissão. Nas escolas, as crianças também ficam protegidas de outras muitas coisas, né? Não só do vírus. Então, tem mais essa discussão que também está sendo colocada em diversos artigos. A Viviane Sena publicou um artigo muito interessante sobre isso. Então, eu acho que a gente, basicamente, o nosso artigo, ele queria trazer esse debate, né? Expor isso, quer dizer, será que a gente quer mesmo continuar colocando a escola como a última das prioridades? Será que não está na hora da gente ter um senso de urgência para preparar as escolas? Queremos dizer abrir amanhã, mas ouvir os professores, quais são as necessidades, o que a gente precisa fazer para reabrir e, de fato, tratar o assunto com a urgência e a prioridade que ele merece. Eu tenho uma preocupação, a partir do que disse o professor Daniel, de também a gente se enganar de que o ensino à distância está funcionando. Porque não é verdade. Não é verdade. Eu tenho provas disso. Primeiro que o aluno já percebe que é meia boca a aula. Ele já vai sabendo que é mais ou menos. Que não precisa se empenhar. É verdade. O professor não está vendo a carinha do aluno lá, se está dormindo. Eu falo pelo meu filho, entendeu? Já vi ele assistindo aula, roncando, entendeu? Pela internet. Então, essa ideia de que, nossa, vamos ter um legado que acho que em algum momento teremos mesmo, mas não vamos nos enganar que do jeito que está sendo feito aqui, até porque a gente não estava preparado para isso mesmo, esse ensino à distância, remoto, ainda tem muita coisa para chegar a algo razoável, né, professor? Sem contar nas desigualdades, né? Quer dizer, a gente fala muito sobre desigualdades, e a gente adotar um método de ensino que é online, seja qual for a faixa etária, isso amplia as desigualdades, porque, obviamente, as crianças, adolescentes e universitários que têm menos acesso à conexão estável e computadores, vai ficar em desvantagem em relação àqueles que têm mais acesso. Então, essas desigualdades são ampliadas. E isso é outra coisa que a gente tem que enfrentar no país, todo mundo sabe. Então, realmente, não só o ensino online não deve estar funcionando, não está funcionando tão bem quanto o presencial, quanto ele funciona de maneiras diferentes, dependendo da criança, do nível de acesso que essa criança tem. O que é muito, muito injusto, né? Muito triste. E aí essas crianças, eventualmente, não têm a conexão estável, não têm a estrutura necessária, e aí estão na rua, soltando pipa, estão indo aos shoppings, estão indo à praia. Será que a gente está tendo mesmo muito ganho de prevenir contato social ao não reabrir escola? Essa é outra discussão. Quer dizer, a gente coloca esses números no artigo. Os argumentos para não se abrir escola são a proporção de infecções assintomáticas nas crianças e adolescentes e o baixo número de crianças e adolescentes que já entraram em contato com o vírus. Mas a proporção de assintomáticos nas outras faixas etárias é muito próxima. Então, se a gente faz um cálculo matemático, reabrir bares, restaurantes, academias, shoppings, parques temáticos e tudo mais, coloca em circulação um número maior de potenciais assintomáticos do que abrir escolas. E são essas, mais uma vez, são essas contradições que a gente gostaria de trazer. Quer dizer, não pode ser tão contraditório assim, a gente precisa colocar escolas como prioridade.
Muito bom. Queria agradecer ao professor Daniel Youssef Bargieri, professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, colocando esse tema aqui em debate para a gente no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, obrigada. Bom fim de semana. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom fim de semana para vocês também e para os ouvintes. Muito obrigada.